Meus irmãos, nós estamos tendo assim uma preocupação com a igreja e buscando fazer com que haja um despertamento na igreja para que ela passe a se interessar mais profundamente pelo conhecimento da palavra de Deus. Está escrito que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Não é apenas você ser salvo, mas sim você ter um desenvolvimento, quer dizer, um crescimento da sua salvação. E esse crescimento da sua salvação, ele está ligado, logicamente, à revelação que Deus nos dá e nos traz da sua palavra. Deus nos dá da sua palavra. E aí o apóstolo São Paulo, ele fez uma grande recomendação a uma pessoa que foi o seu filho, talvez não no ministério, mas na fé. Porque quando ele dirige a sua carta a Timóteo, ele faz Timóteo lembrar da fé não fingida que está no coração dele, mas que primeiramente habitou no coração da mãe e, anterior a isso, no coração da avó. Algo que foi passado. Timóteo talvez tenha sido na fé filho, no ministério. O apóstolo São Paulo colocou as mãos sobre Timóteo para a unção ministerial. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, né? A preocupação que nós devemos ter para nos atermos e nos sustentarmos com os 66 pratos das mais variados alimentos que se apresentam dentro dos princípios da palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, né? Esses 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, que foram escritos exclusivamente através de uma própria revelação que Deus dá ao homem, para que esse homem então escrevesse, inspirado por esse mesmo Deus, a revelação que ele dá de si mesmo. Como Pedro disse, que a Bíblia não é de particular interpretação, mas homens santos de Deus falaram, escreveram, revelaram-na, inspirados pelo Espírito Santo. Você sabe que desde o princípio da revelação de Deus, essa revelação não foi algo que se iniciou já na sua totalidade, mas essa revelação ela veio de períodos em períodos, de tempos em tempos, de dispensação em dispensação. Aquilo que no Velho Testamento era sombra, não era realidade, era sombra. Sombra das coisas que haveriam de vir e uma aliança que Deus fez exclusivamente com o povo de Israel. Essa revelação que terminou seus escritos no ano 400 antes de Cristo, no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, foi uma revelação total ao povo de Israel. Nós, os gentios, não estávamos incluídos em absolutamente nada lá, mas havia promessa lá que estaria ligando aos demais povos. E no ano 400 anos antes de Cristo, compilou-se todo o Velho Testamento. Encerrou-se a revelação do velho, antigo.
para aquilo que ficou para trás. 400 anos depois, veio a nova e eterna aliança, que não era feito com um povo específico, mas com todos os povos da terra. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a todos os povos, não somente aos judeus, na velha aliança, no Antigo Testamento, mas numa nova aliança. Se é uma nova aliança, é que as coisas antigas não estavam perfeitas, eram sombras. Mas na nova aliança há a perfeição, porque não haverá nenhuma outra. Essa é definitiva, porque as outras eram imperfeitas, mas essa é uma aliança perfeita. Uma aliança perfeita, por isso ela não vai ser revogada e nem vai ser renovada e nem haverá uma outra aliança. Nesses 400 anos em que Deus fez o silêncio, 400 anos de silêncio, o encerramento da compilação do Velho Testamento, do ajuntamento dos livros do Velho Testamento, encerrou-se a revelação. 400 anos de silêncio, Deus ficou em silêncio. 400 anos depois, vem a pessoa do Senhor Jesus Cristo para cumprir-se nele tudo quanto estava escrito no Velho Testamento, nas profecias. Mas o Senhor, ele veio para cumprir aquilo que estava escrito a respeito dele nas profecias passadas. Mas o Senhor não estabeleceu as profecias passadas no Novo Testamento. É uma nova aliança. É um evangelho que veio dos céus e é um evangelho eterno, é um evangelho perfeito. Evangelho perfeito. E por isso, irmãos, lá no Velho Testamento, logicamente não tínhamos naquela época, naquele tempo, a impressão que nós temos hoje. Podemos imprimir as Bíblias aí, graças a Gutenberg, né? Podemos imprimir as Bíblias aí. Naquela época, eles escreviam a revelação em tábuas, escreviam a revelação em pedra, escreviam a revelação em argila, escreviam a revelação em cerâmica, escreviam a revelação em peles de animais. Escreviam que não havia outro modo, outro jeito, outra maneira, outro material. Era esse material que era usado. Graças a Deus, hoje não. Hoje nós temos a revelação que o Senhor nos dá e ela é impressa. Está aí, né? E nós temos a Bíblia, irmãos, a Bíblia, toda ela, Velho Testamento, Novo Testamento, nós temos ela em aproximadamente, no mundo todo, irmão, em 700 idiomas. 700 idiomas. O Novo Testamento, olha a dificuldade que é, amado irmão, olha a dificuldade que é. O Novo Testamento, ele está em aproximadamente 1.500 idiomas. 1.500. E ainda hoje existem idiomas desconhecidos. E que muitas pessoas não têm acesso à palavra de Deus. Mas Deus, ele é tão fantástico, tão maravilhoso, tão grandioso, que com o passar do tempo, esse povo está sendo alcançado. Deus está levantando pessoas para irem nos quadrantes da terra, por todo o mundo, e essas pessoas passam a conhecer novos povos, e essas pessoas se ajuntam a esses novos povos, passam a conhecer essa língua. Demora-se, irmão, mais de 10 anos
para uma pessoa aprender um idioma desconhecido. Não idiomas conhecidos que tem professores e tal, mas desconhecido, mais de 10 anos para a pessoa aprender. Olha o trabalho. A pessoa aprender para a pessoa então passar a essas pessoas a tradução do Novo Testamento na linguagem delas, para que elas possam o quê? Aprender. E por que aprender? Porque Deus, Ele não se revela em nenhum outro local, em nenhum outro lugar, a não ser na palavra que Ele mesmo inspirou os homens para escrever, recebendo dele a revelação, para escrever a respeito dele mesmo, a revelação que Ele mesmo dá. Olha que coisa. Então, a nossa capacidade e o nosso conhecimento de Deus, ele está relacionado com a nossa capacidade e o nosso conhecimento da palavra dele, porque ele não se revela em nenhum outro local, em nenhum outro lugar. É na palavra. Então existem inúmeras recomendações para nós, que o Senhor nos chama para a salvação. E a salvação, ela vem através de você ouvir a mensagem pregada. Porque a palavra pregada, ela gera fé, conforme Paulo escreveu. E gera a fé que nos leva, direcionada ao Salvador, a nós crermos no Salvador, e pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, mediante a fé, somos salvos por crer na graça salvadora da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor, Ele não quer apenas que nós, como igreja, tenhamos e recebamos a mensagem da salvação e paramos aí. Não, o Senhor não quer, amado irmão. Na palavra dele está revelada a vontade dele para conosco. O Senhor não quer que eu apenas ouça o evangelho dele, receba o evangelho dele, e é o evangelho que nos traz salvação, e paremos aí. Não, Ele quer que a gente desenvolva esse conhecimento da pessoa dele, nos inteirando do conhecimento da palavra de Deus. Nos inteirando do conhecimento da palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. E nós temos orado para que haja um despertamento no coração da igreja, para que a igreja sinta o desejo, sinta a vontade, sinta o querer de conhecer mais a Deus. E esse conhecimento vai se dar através do relacionamento que você vai ter com a palavra que Ele revela a respeito de si mesmo, que é a Bíblia Sagrada. Que é a Bíblia Sagrada. Eu quero ler aqui com você, irmão, o texto para a nossa mensagem, de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. 2 Timóteo 3, 15. Se é 2 Timóteo, posterior a 1 Timóteo, né? O que está escrito aqui, irmão? Está escrito assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Se você não achou, pode procurar tranquilo aí. E se você está sem Bíblia, está aqui, né? Aí. O que está escrito aí?
Porque desde criança, desde quando? Criança, estamos naquilo que está escrito: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Desde criança, você conhece as Sagradas Escrituras. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo, lembrando-o que o conhecimento que ele tem das Escrituras não foi aprendido depois de adulto, muito embora ele fosse jovem, mas desde criança. E você sabe que foi a mãe e a avó dele que passaram esse conhecimento para ele. Os pais passaram o conhecimento para Timóteo. Porque desde quando você conhece as Sagradas Escrituras que são capazes, ela é autossuficiente. Não há necessidade de acrescentar e muito menos de tirar daquilo que está escrito. Não tem nada de que você pôr acessórios para a salvação. O que é acessórios para a salvação? Olha, além de você ter Jesus como Salvador, você tem que fazer isso. Você tem que guardar aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro. Você não pode fazer isso nesse dia. Ela é autossuficiente, capaz, que são capazes de torná-lo sábio. Olha aí, irmão, a Bíblia torna a pessoa sábia. Olha que coisa maravilhosa. Torná-lo sábio para quê? Para a salvação. Torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo está lembrando, que desde criança ele já conhece as Sagradas Escrituras, e elas é tremendamente capaz, autossuficiente, não precisa nada além e nada aquém. Ela é a medida certa para trazer, para tornar a pessoa sábia. E nessa, irmão, coisa, só Deus, a salvação, ela é algo que é gerado pela sabedoria da palavra de Deus. O que para muitos é loucura. O que para muitos é loucura. Agora, quando Paulo fala isso para Timóteo, e ele está dizendo, vai trazer sabedoria, conhecimento traz sabedoria, traz entendimento. E eu quero falar com os irmãos desse livro fantástico, que demorou 1.600 anos para ser escrito. É difícil você encontrar um livro que tenha o seu princípio lá 2.000 anos antes de Moisés, e que ele venha descrevendo a história, conta toda a história, porque ali há livros históricos, há livro de poesia, e chega lá no último livro da Bíblia, onde é a revelação de todas as coisas que irão acontecer no final de tudo. E eu sempre chamo a atenção dos irmãos. Deus, ele tem uma preocupação com os filhos dele, que ele não quer que o povo dele seja um povo ignorante. Isso é, um povo que lhe falta o conhecimento. Ora, se o Senhor está revelando alguma coisa, é porque Ele quer que você conheça. Eu conheça você, nós conheçamos. Ele quer que você conheça, que eu conheço. Então veja bem, eu tenho uma coisa extraordinária e inspirada pelo próprio Deus. Mas qual é o valor que eu tenho dado a isso? Qual é a importância que isso tem tido para a minha vida espiritual? Qual é a importância
Que local, que lugar que a palavra do Senhor ocupa na nossa vida? Que lugar que ocupa na nossa vida? Que lugar que ocupa? Ei, irmãos, que lugar que a palavra de Deus ocupa na nossa vida? A Bíblia fala que nós devemos tê-lo acima de tudo. E quando diz que nós devemos tê-lo acima de tudo, é para nós darmos a Ele a preeminência, o primeiro lugar. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Busque em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar o reino de Deus. Não. O que ele diz? Busque em. Então, amado, quando fala de Deus, estamos falando da palavra dele, porque ele se revela na palavra dele. Então a palavra dele tem que estar ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Porque é a única coisa que subsistirá para todos sempre. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Então, quando diz que a palavra gera fé em nós para a salvação, é que essa palavra é indestrutível. Se ela estiver em mim, a salvação eterna estará em mim, porque ela é o princípio de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez homem e trouxe-nos a salvação. Se você tem a palavra revelada, você tem Cristo, porque Cristo é a revelação de Deus para a humanidade. Ele é o Salvador. Agora, irmão, durante 1600 anos, esse livro magnífico foi escrito. 40 pessoas aproximadamente. 40 pessoas. Não foi um, não foram dois. Não foi um, não foram duas. Foram 40 pessoas. Os mais diversos escritores, poliglotas como Paulo, poliglotas como Moisés, estadista como Moisés, rei como Salomão, rei como Davi, pescador como Pedro, boiadeiro como Amós. Essas pessoas foram usadas por Deus e falaram na sua linguagem, para que todas as pessoas que pudessem ter acesso, além de ter o acesso, tivesse o conhecimento, conseguisse compreender o que está escrito, o que está dito, o que é falado, o que é revelado. E eu quero dar para você, irmão, 7 motivos do porquê é importante estudarmos a Bíblia. Primeira coisa que eu quero dizer para você, que ela é inerrante, a Bíblia Sagrada. Isso é, ela não tem erros. Ela não tem erros. A palavra do Senhor não tem erros. Pode ser alguma dificuldade de tradução, porque às vezes uma linguagem como o grego, que foi escrito o Novo Testamento, o hebraico e partes de aramaico, que foi escrito o Velho Testamento, às vezes nós não temos a palavra exata em português para representar exatamente aquilo que foi escrito. Mas ela não tem erro, não tem erro. Você pode buscar livros de medicina,
pessoas cultas estarão escrevendo a respeito de um determinado assunto, mas progressivamente aquilo que era atual na época é mudado agora, é transformado agora. Você pode ler livros de direito, direito penal, direito trabalhista, todos os ramos do direito. Você pode ter aquilo que era verdade há anos atrás, vai se mudando com o passar do tempo, porque novas coisas vão surgindo e a lei tem que ser feita conforme a multidão, conforme as coisas que acontecem. Ela muda, mas a palavra de Deus, ela não... Que coisa boa. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. O que foi escrito para os judeus é escrito para os judeus. O que está escrito para nós, está escrito para nós. Logicamente, essa transposição de coisas é o acompanhamento que Deus deu na história de tudo aquilo que Ele sabia que haveria de acontecer. Então, não existe erro. Ele revela para nós a história. A história. E aí ele chega na revelação maior, que é a pessoa do seu próprio filho. A revelação final. Então, eu quero levar os irmãos a se interessarem, a buscarem o conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras e não se conformarem com a superficialidade. Viu? Entendeu? Porque é um perigo, olha o que eu vou falar. É um perigo na vida do cristão quando ele se acostuma com as coisas. Aí ele se torna um evangélico de nome. Ele é evangélico, mas ele não frequenta a igreja. Ele é evangélico, mas ele não participa da Santa Ceia. Ele é evangélico, mas ele não é dizimista. Ele é evangélico, mas não vem nos cultos. Ele é evangélico, mas não participa da Santa Ceia. Ele é evangélico, ele vai na igreja o tempo que dá. Ele é evangélico, mas ele não lê a Bíblia. Ele é evangélico, mas ele não tem comunhão com Deus. Ele é evangélico de nome, assim como existem milhões de católicos apenas de nome. Está virando moda ser evangélico de nome. Está me entendendo? Está me entendendo, Guilhermo? Está me entendendo? Está me entendendo, irmão? Está me entendendo? Está entendendo o que estou dizendo para você, pastor Orlando? Zezão, está me entendendo? Está me entendendo? Vocês estão me entendendo, irmão? Então, se Deus quisesse que você ficasse na superficialidade, Ele não tinha revelado tudo. Mas a revelação é completa. Se é completa, porque Ele quer que você saiba de tudo e que você tenha interesse, porque Deus conhece o nosso coração. E Ele não vai revelar nada a ninguém se a pessoa não tiver interesse de saber, de conhecer realmente. Está me entendendo, José? Ele não vai revelar nada para as pessoas se ele perceber que a pessoa não tem interesse de buscar o que ele tem para dar. Não vai. Se você gostar de ficar você vai ficar para sempre. Mas se você tiver fome das coisas de Deus, desejo de aprender as coisas de Deus, então você vai demonstrar isso, você vai buscar e você vai se interessar por isso, vai se interessar. Então, um primeiro motivo que eu quero dar para você, para nós despertarmos o desejo de buscarmos a Deus e no conhecimento que Ele nos traz, na revelação da própria palavra. Irmãos, eu fico assim, como é que Deus é tremendo. Irmão, Ele usa homens, olha só, olha que coisa fantástica. Ele usa homens, e somente os homens podem ter uma comunhão de contato com Deus, de ligação com Deus.
Só os homens. Ser racional. Razão. Então, ele usa homens, e ele inspira esses homens a escrever dele. Olha só, ele inspira esses homens a escrever dele, ele se auto-revela para esses homens escrevem da pessoa dele, porque para que você conheça, para que eu conheça, para que nós venhamos a ter esse conhecimento. Não é tremendo, irmão? Eu não sei como é que você enxerga isso, mas eu fico assim, de boca aberta. A sabedoria de Deus é uma coisa tremenda, tremenda. Então, irmãos, 7 motivos. Qual é o primeiro motivo? O primeiro motivo é porque a palavra do Senhor é totalmente infalível, sem erros em sua parte. Sem erro. É infalível. Não é igual livro de teologia, não. Porque às vezes os teólogos que não são honestos, desculpe falar sobre isso, na verdade, os teólogos que não são honestos, na verdade, eles puxam sempre, presta atenção, eles sempre puxam a sardinha para o lugar onde a igreja, que eles são pastores ou são teólogos. No Salmo de número 17, versículo 19, 7, se o menino que estiver lá na mídia quiser me acompanhar e no eu citar os versículos, ele colocar aqui na tela, tudo bem. Se não for, eu vou ler para os irmãos, porque você não vai conseguir me acompanhar em todos os versículos que eu vou ler. Eu escrevi tudo, então compilei tudo junto para poder expressar para os irmãos. No Salmo de número 19, versículo 7, olha aqui o que o Senhor inspirou o salmista a escrever. A lei do Senhor é perfeita. Qual é a lei que é perfeita? Do Supremo Tribunal Federal? Qual é a lei que é perfeita, irmão? A lei do Senhor, ela é perfeita. Somente um Deus perfeito poderia revelar uma lei perfeita. Desculpe, mas o Supremo Tribunal Federal virou chacota. Virou chacota. Então, aqui, irmãos, fala que ela é perfeita. E por ela ser perfeita, ela provoca alguma coisa em nós. O que ela provoca em nós? Ela revigora a alma. O que é revigorar a alma? Alma cansada, não desespera, espera em Deus. Irmão, a alma cansa. E a alma, quando ela cansa, não existe outro remédio, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então a palavra de Deus traz novas forças para você, por ela ser perfeita. E só ela, se você tiver com algum problema no corpo, você vai tomar uma vitamina. Vai lá, faz o exame de sangue, precisa de vitamina B, vitamina C, precisa disso. Vai lá, a medicina está aí e você então renova as suas energias. Vai lá na academia e vai lá e levanta aqui, levanta lá, dá uma corridinha, vai renovando, o físico vai entrando em forma. Mas a alma não tem como você, através de coisas materiais, fazê-la revigorar. O revigoramento da nossa alma vem da perfeita palavra de Deus. A palavra de Deus revigora a minha alma, renova a minha alma, restaura em mim a energia
espiritual, a energia de dentro. Por que você acha que tem tantas pessoas que aparentemente são completamente sãs fisicamente, mas estão com a alma lá derrubada? Alma derrubada. Estão cheias de ataques psíquicos, ataque na mente, depressão, tristezas profundas, tudo dentro da alma. Você está me entendendo? Existe um remédio. Quem é que se lembra da emoção Scott? Quem é que se lembra? Só os mais antigos vão lembrar disso. Você não imagina uma coisa horrível. Lembra, Jaime? Emoção Scott? Oh, chat, mas pensa numa coisa horrível. Pensa do biotônico Fontoura. Tem ainda isso aí? Tem ainda, né? E lá quando a pessoa estava muito fraca, irmã Márcia, pessoas muito fracas, então fazia uma vitamina com biotônico Fontoura, ovo de pata e mas não sei o quê. Tomava aquilo lá, era uma bomba, irmão. Aquilo lá era uma bomba. Ficava, a pessoa revigorava. Mas isso não adianta para a nossa alma, Tatiana. Irmão João, não adianta, irmã Nair, não adianta. É a palavra de Deus que revigora a minha alma, restaura a minha alma. E vou dizer um segredo para você, todos nós precisamos disso, viu? Viu, Arlete? Todos nós precisamos disso. O jovenzinho aí também. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos. Porque às vezes, irmão, às vezes as dificuldades da vida, as lutas da vida, os problemas da vida, aquilo vai abatendo às vezes lá na nossa alma. E aquilo que abate a nossa alma às vezes transmite para o nosso corpo. E quando você é revigorado pela palavra de Deus, revigora-se também o nosso corpo físico. Tudo se revigora. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita, né? Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Olha só que coisa importante. Os testemunhos do Senhor, irmão, quem é que testemunha de si mesmo? Quem é que revelou a própria palavra? Não é o Senhor? Então o testemunho que o Senhor dá ali, tudo que Ele fala, tudo que Ele diz é digno de confiança. Está me entendendo? É digno de confiança. A palavra do Senhor, o testemunho que Ele dá nas Sagradas Escrituras é digno de confiança. Digno de confiança. E o que mais ele vai falando, né? E tornam-se sábios os inexperientes. Inexperiente. Quem são os inexperientes? As experiências da vida têm me ensinado muita coisa. Mas antes de ter essas experiências, eu era inexperiente. A inexperiência com relacionamento à palavra de Deus, eu já fiz muita coisa absurda, boba, tonta, imaginando, pensando, por causa da minha inexperiência. Sabe aquele adolescente que fala assim, pai, o senhor não sabe nada, o senhor é de outra época. Sabe? Sabe aquele filho que chega para você como se você nunca tivesse vivido? Você não sabe nada, os tempos mudaram. Os tempos mudaram tanto, irmão Ricardo, tanto, mudaram tantos tempos, que hoje, os tempos mudaram, os tempos são esplendorosos, tão esplendoroso é, que hoje uma pessoa pega uma corrente, coloca no pescoço de duas que identificam-se como cachorro e sai passeando por aí. Au, 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 au. Os tempos mudaram.
Os tempos mudaram. Mudaram-se os tempos. Você é do antigo, o tempo mudou. Ô irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Isso vai contra a razão. Vai contra a razão. A pessoa se identificar como cachorro, latir como cachorro, oh, pelo amor de Deus. E aquele rapazinho, adolescente, que está se identificando com uma cabrita, mandou fazer, estender uns calços nas suas mãos e nos seus pés, e ele anda como uma cabrita, porque se identifica com uma cabrita, pelo amor de Deus. Irmão, toda a identificação, presta atenção, toda a identificação com qualquer coisa, a não ser com aquilo que foi criado exatamente por Deus para ser o que é terrena, animal e diabólica. Você acha que Deus tem o prazer de ver uma pessoa que Ele criou? Ou será que você se identifica com isso também? Se identifica com isso, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Então, está aqui, irmão. Tornam sábios os inexperientes. Em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo. Ei, quem confia na palavra de Deus não é atingido por essas boboseiras, não. Que é isso, irmão? Quem é alcançado pela palavra de Deus, ele acaba descobrindo que a vida dele, Deus permitiu que ele viesse aqui, para que na vida dele viesse a resplandecer o evangelho da glória de Deus, e que ele fosse mais um a se juntar ao exército dos escolhidos para engrandecer o nome do Altíssimo. Posso ouvir um amém aí? Para engrandecer, irmão, você está aqui por permissão do Senhor. Você está aí, eu estou aqui por permissão do Senhor, não para engrandecer o nome de uma denominação e dizer aqui é melhor do que lá, lá é melhor do que lá, isso é coisa de seita. Mas nós estamos aqui conhecidos que somos pelo Senhor para engrandecer o nome dele, de nenhuma outra coisa mais, o nome dele. O nome dele. Amém? O nome dele. Então, diz aqui, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo, ela protege quem nela se refugia. Olha, nada acrescente à palavra dele. Do contrário, ele te repreenderá e mostrará que você é um mentiroso. Ó, que palavra forte. Nada acrescente, nada acrescente. Irmão, nada acrescente. Porque se você acrescentar ou você atribuir a qualquer outra coisa a mesma legitimidade que a palavra de Deus tem, você está mentiroso. Mas os mormons receberam uma revelação, Joseph Smith recebeu, Ellen G. White recebeu. Conversa fiada. Conversa fiada. A revelação
Deus já deu na palavra dele, não precisa de revelação de mais ninguém. O apóstolo São Paulo fala para os Gálatas: se eu mesmo chegar aqui e apresentar para vocês um outro evangelho, que não seja aquele que eu já tenho falado, ou ainda que um anjo do céu venha e apresente o outro evangelho, não creiais. Não creiais, porque não existe outro evangelho. Você não tem que acreditar em outra coisa mais como acessório para você ter a salvação. Jesus Cristo basta, a palavra dele basta, ela é totalmente eficiente. Amém? Então, irmão, acho que eu vou um pouquinho mais para dentro, tá? Então cada palavra é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Quem não se refugia nessa começa a dar ouvido para um monte de coisa aí, viu? Se ela não é o suficiente para você, a Bíblia fala que ela é poderosa para trazer salvação. Mas se você acha que ela não basta, você é aquela pessoa que acha que tem que ser alguma coisa. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter isso a mais. Eu tenho que ter aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso. Então, se o evangelho não é suficiente, você está descrendo da própria suficiência inenarrável da palavra de Deus. Nada acrescente a palavra dele, nada acrescente a palavra dele. Do contrário, ele não tem compromisso com você e ele vai te repreender e mostrar que você é mentiroso. Por que que eu, amado irmão, por que que é importante eu estudar a palavra de Deus? Porque ela é a fonte da verdade. Amém? Todas as demais pessoas podem escrever a respeito da verdade. Podem escrever a respeito da verdade. Mas a única fonte é a palavra de Deus. É a única fonte da verdade. Ela não contém a verdade. Qual é a diferença de conter e ser? De conter quer dizer que ela não é totalmente a palavra. Tem outras coisas lá que foram colocadas, acrescentadas. Daí você pode perguntar para mim assim, mas lá está escrito lá que Satanás falou isso, falou, é a palavra de Deus. Não, não é a palavra de Deus. A inspiração foi de ser colocada, porque sem aquela palavra, sem aquilo, estaria incompleto o texto. Nós não teríamos uma compreensão exata daquilo que o texto quer dizer, daquilo que o texto quer falar, daquilo que o texto está dizendo, está mostrando, está anunciando. Então não foi a palavra dele inspirada para ser colocada, mas o contexto. Porque não está sozinha a palavra, está dentro de um contexto. E se ela não estiver ali, vai estar incompleto, sem entendimento, e vai estar faltando alguma coisa. Está entendendo? Está me entendendo, Cássio? Está me entendendo? Dona Ana, está me entendendo? Ok, Flávia. Ó, garotão aí. Petros. Aí. O Emerson. Está me entendendo? Está me entendendo, irmão? Então veja bem. Nós devemos, irmão, por que é importante aprender e estudar a palavra de Deus? Porque ela é fonte da verdade. João capítulo 17, versículo de número 7. Nesse capítulo, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está fazendo o quê? Ele está na oração sacerdotal. Ele está chegando os dias dele se entregar.
Ele se entregar. Ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu dou. Ele deu, ele se entregou. Então estava chegando os dias dele se entregar. E ele então começa a fazer uma oração ao Pai Celestial. Quando você ora, você tem que orar a alguém. Não é, irmã Franciele? É por isso que nós não podemos crer que existe um único Deus, um único, sem ser revelado em três pessoas. Nós cremos no único Deus que se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. Jesus estava orando, se não existisse mais nada, ele estaria orando para ele mesmo? Não. Ele estava orando ao Pai para cumprir, irmã Maria Dilza, aquela palavra que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava falando com alguém, com o pai dele. Na oração sacerdotal, ele levantou a voz pedindo a Deus força para ele cumprir aquilo que estava determinado para cumprir na vida dele. E é uma oração que todos nós fazemos. Sabe por quê, irmão? Porque Deus me chamou para uma caminhada. Deus chamou você para uma caminhada. E nós precisamos da força celestial, não apenas para começar, mas para começar, para andar e para ir lá no alvo, chegar no final. Porque não é abençoado somente aquele que começa e termina. Não é abençoado aquele que percorre uma certa distância, não alcança o alvo, mas abençoado é aquele que inicia, persiste caminhando e alcança o alvo. Tem um alvo. Às vezes você tem um alvo na tua vida, você trabalha pra caramba porque você tem o alvo de comprar uma casa. Você trabalha para cá, você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um planejamento, você tem um projeto. Então você está com aquilo na tua mente e você tem que ir em frente, você vai ter que pagar o preço, você sabe disso. Então, o Senhor estava orando para que o Senhor concedesse a ele graça, porque não seria fácil suportar aquilo que estava para suportar. E ele começa a orar por ele mesmo. E na sequência, porque o sacerdote é assim, o sacerdote ele intercede pelas demais e pelos demais. Intercede por ele mesmo, intercede pela sua casa, intercede pela sua família. Antes de eu orar por você, antes de eu orar pela sua família, eu oro primeiramente por mim e oro primeiramente pela minha família. É a primeira igreja que eu tenho, é a minha casa. E você tem que fazer isso, viu, sacerdote? Viu? A responsabilidade está sobre o seu ombro. Tem que deixar na corda da tua mão. Bem, vai para a igreja. Mas você não vai, não. Eu vou ficar assim no jogo do Parmeira. Bem, vai para... Não, eu não vou, estou muito cansado. Bem, vai lá você. Faz. Mas se for para sair dar uma pescaria, hein? Se for para ir em qualquer outro lugar, hein? Estou pronto, estou ativo, estou vivo, estou despertado. Então, irmão, é difícil, porque exige de nós. Sabe o que exige de nós? Exige renúncia. Cada um pegue a sua cruz. Cruz é renúncia. Então, ele está falando o seguinte, irmão, deixa eu voltar aqui para ele me poder... Então, ele está orando, intercedendo. E o que é que ele faz? Ele começa a orar pelos seus discípulos. Ô Tigrinho, não tinha como ele orar pelos discípulos primeiro, sem orar por ele, porque ele primeiramente tinha que cumprir, ele tem que cumprir, posteriormente os discípulos. Então, na hora que ele vai orar pelos seus discípulos,
Ele orou por mim e orou por você. Ok? Mas ele disse assim, primeiramente para os discípulos que estavam próximos a ele. Ele pediu ao Pai isso aqui. Capítulo 17, versículo 7 de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está entendendo? Por quê, irmão? Como é que eu vou entender uma coisa dessa? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eram discípulos dele, estavam acompanhando ele já há quase 3 anos, dioturnamente, seguindo-o, vendo exemplos na vida dele, exemplos que eles não conseguiam imitar. E quando nós não conseguimos imitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, conforme Paulo orou, né? Dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, irmão, tem muitas situações na nossa vida que nós não conseguimos imitar o Senhor. Aquela parte onde nós não conseguimos imitar não está santificada pela palavra. A palavra não se apoderou, né? Tem pessoa que tem uma boca suja que, pelo amor de Deus. Tem pessoas que têm maus hábitos que, pelo amor de Deus. Tem pessoas que têm tantas atitudes repudiosas. E quero dizer uma coisa para você: tem muitos esposos que causam pressão psicológica na esposa. A mulher que provoca e causa isso no esposo. Para que ele faça o que ela quer ou para que ela faça o que ele quer. Violência. Aqui, ó. Psicológica. Então, essa parte da pessoa precisa ser santificada, porque não é Deus que está habitando ali, porque as atitudes dele não são atitudes de um discípulo do Senhor. Não são. Ele não é de Deus, ele é de Deus, mas precisa ser. Ela não é Deus, mas precisa ser santificado nessa parte. Então ele está falando, santifica-os na verdade. E o que é que ele fala? A tua palavra é a verdade. Amém? A tua palavra é a verdade. E um outro versículo, irmão, em que defende isso, é em 2 Timóteo 3,16. Nós lemos primeiro como texto 1 Timóteo 3,15. Mas em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: olha só. Toda a escritura, não é parte dela. Toda a escritura, o que ela é? Tem o sopro de Deus, a verdade de Deus. Não sai outra coisa da boca do Senhor a não ser o que é verdade. Toda a escritura é inspirada por Deus, e por ela ser inspirada por Deus, ela é útil para o quê? Para o quê? Ensino. Você sabe que desde o século XVIII, suspendeu-se por um período de tempo aí, mas está voltando de novo. Desde o século XVIII é obrigatório, isso é 1700 para cá, é obrigatório os estudos, a leitura da palavra de Deus em todas as escolas dos Estados Unidos.
Você sabia? Aí você vai ver que potência, que primeiro é a maior nação economicamente, a maior nação em desenvolvimento. Por que isso? Presta atenção, o Brasil, os Estados Unidos não é muito mais antigo do que o Brasil, não. O Brasil está lá na rabeira, está lá atrás. Está lá atrás. Porque se despreza a palavra de Deus e põe coisas totalmente contrárias à vontade e à palavra do Senhor. Não consegue progredir, não consegue ir em frente. Satanás não traz progresso para a humanidade, o que ele traz é envergonhamento. É isso que ele traz. Não permite que a pessoa desenvolva, cresça. Cresça. Então, irmãos, ele está falando aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, não é parte dela, toda ela. E ela é apta para o ensino, é útil para o ensino, é útil também para a repreensão. Para a repreensão. O que é repreender, irmão? Repreender é nós sofrermos pela palavra de Deus algo por aquilo que nós fizemos e que então não está de acordo com ela, e ela então nos repreende. Não nos repreende para a morte, nos repreende para o arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. O arrependimento, segundo o Senhor, traz a salvação. Então, eu estou lendo aqui que eu escrevi, fica mais fácil para mim falar com os irmãos. Então está falando, é para o ensino, para a repreensão, para a correção. O que é correção? A correção é como aquela ovelha, sabe aquela ovelha que está no caminho e de repente ela entorta para lá, entorta para lá, entorta para lá, e o pastor então tem que pegar o cajado, não ao bel prazer dela, pegar o cajado e trazê-la novamente para o caminho. Pegar o cajado não é para espancar, não é para bater, não é uma pessoa fala, vou dar cajadada, não é para isso não. Ele tem aquela argola assim, é para trazer de novamente na trilha do caminho. Então fala aqui, é boa para a instrução na justiça. Instrução na justiça. Ô irmão, a palavra de Deus ela é totalmente útil. Em todos os aspectos da nossa vida, tudo. Então, tem que haver em nós o desejo de conhecê-la mais. Sabe por quê? Porque o tanto que você conhece dela é o tanto que você conhece de Deus. Irmão Zezão, se o Senhor Deus se revela na palavra dele e você não lê a palavra dele, consequentemente você não vai ter acesso àquilo que ele se revela. Então você não vai conhecê-lo na revelação que ele dá de si mesmo. E é isso que está acontecendo conosco, irmão. Nós estamos nos tornando evangélicos apenas de nome, porque nós não conhecemos a vontade do Senhor, por não conhecermos a palavra dele. Né? Então, nós precisamos que Deus nos ajude a despertar isso, irmão. Amém? Posso ouvir o teu amém? Não é uma coisa fácil não. Sabe por quê? Sabe por que não é uma coisa simples, não é coisa fácil? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque muitas coisas tentarão insurgir para tirar o teu ânimo, porque o Senhor, se o Senhor quer
e se revela na palavra dele. E você, ele quer que você o conheça, mas você vai ter que ter tempo, você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que renunciar a algumas coisas, para que você tenha o conhecimento que ele quer dar a você da própria pessoa dele. Existe o outro Satanás, que não quer que você tenha conhecimento de Deus, porque quanto mais conhecimento você tiver de Deus, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Você vai rejeitar as coisas que aparentemente ele traz para a tua vida, ou não apenas aparentemente, mas que ele traz realmente. Por que que é importante estudarmos a palavra de Deus? Aleluia, Jesus. Porque revela a pessoa de Deus. Salomão, você sabe que Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes, e ele escreveu Salmos também. Mas que o livro de Eclesiastes tem muitas coisas que Salomão ele escreveu como homem natural, enxergando as coisas como o homem natural as vê. Mas ele também se preocupou em buscar um conhecimento mais profundo a respeito de Deus. E ele então pôde escrever no livro de Provérbios, no capítulo de número 2, versículo de número 1, essa palavra: meu filho, se você escutar, ou se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, versículo 5 agora, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Eu vou ler novamente. E eu vou encerrar nesse. Eu teria outras coisas aqui, mas eu percebo que quando a coisa começa a se tornar um pouco cansativa, você não consegue mais captar o que está sendo falado. Né? Percebo isso. Quando eu percebo que a pessoa começa a ficar dispersa, olhando para lá, olhando para cá, estou percebendo que ela já está com a mente cansada e está se dispersando. Então, não vai conseguir captar. Eu gostaria muito que você, né? Mas vejamos aqui, irmãos, ó. Em João capítulo 5, versículo 39, tem uma palavra que todos nós conhecemos, dita pelo próprio Senhor Jesus e, logicamente, escrita por João. Ele fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Um conselho que o Senhor está dando, está falando ao povo. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Porque vocês pensam em ter nela a vida eterna. Pode pensar que é isso que... Nela está a vida eterna. Pensam sobre isso. Então, cuidadosamente busque o conhecimento dela. E são elas que testemunham a meu respeito. Amém? Irmão, é uma coisa fantástica. O Tarcísio, o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Ele próprio está falando. A busca, porque estão falando da minha pessoa. E eu falei atrás, irmão, que o próprio Deus dava testemunho dele. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando, busque lá. Ela fala da minha pessoa, ela me revela você. Ela me revela você, então busque. Você quer conhecer Jesus?
Não fica olhando para a cruz, não fica olhando lá para o sepulcro, não fica olhando. Você quer conhecer Jesus? Toda a história dele, tudo que ele fez, não é observando coisas, mas é estudando a palavra em que ele próprio se revelou, se mostrou. Você lembra disso? Você conhece de Deus o tanto que você conhece o local, o lugar aonde ele se revela. Se você não conhece nada das Escrituras, consequentemente você não conhece nada daquilo que Deus a si mesmo se revela. Procura-te apresentar-te diante de Deus como uma pessoa aprovada, como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que tem a graça, a misericórdia de manejar bem a palavra da verdade. Amém? Glória a Deus. Só vou ler os temas que eu escrevi aqui. Por que estudar a palavra de Deus? Porque ele cumprirá o que promete. Por que estudar a palavra de Deus? Porque não muda. Por que estudar a palavra de Deus? Porque ele é a fonte das bênçãos quando obedecida. Por que estudar a palavra de Deus? Porque vale mais que o ouro. Amém? Glória a Deus.